Muito bem, então para a gente criar o nosso desenho 3D, nós vamos precisar primeiramente da extensão da caneta, né? E alguns blocos que eu deixei separado aqui. O princípio funciona da seguinte forma: se a gente precisa riscar, né, para fazer um desenho isométrico, o desenho ficaria parecido com isso aqui, ó. Uma linha para cá, outra linha para lá, outra linha para cá e outra linha para lá. Daí teríamos algumas retas aqui. E ligaríamos essas retas com a mesma inclinação que a gente tem ali em cima. E isso seria basicamente o nosso desenhador 3D. Claro que o meu ficou torto aqui, mas lá no desenho a gente consegue fazer isso bem melhor. O princípio é esse: eu tenho aqui a nossa bolinha, ela precisa riscar. E poderíamos dizer que esse ângulo aqui seria um ângulo de 60 graus. Você pode escolher qualquer ângulo, mas eu vou trabalhar aqui com ângulo de 60 graus, certo? Aqui seria basicamente isso, ó. A gente usa a caneta, abaixa ela, aponta para a direção, move uma quantidade de passos e levanta, certo? Com isso a gente consegue fazer o nosso personagem riscar, né? Se eu quisesse riscar por outro lado, poderia usar menos 60, por exemplo. E ele riscaria para o outro lado. Opa, levanta a caneta, risco. E esse é o princípio que a gente vai estar utilizando. Então essa sequência de passos aqui, eu já posso criar uma função que facilite utilizar isso aqui, certo? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em blocos, vou criar uma função. Essa função eu vou chamar de linha, né? Uma função que recebe dois parâmetros. O primeiro é o ângulo e o segundo são os passos, tá ok? Dou ok, vou definir a minha função como sendo nada mais nada menos do que usar a caneta, apontar para um determinado ângulo e mover uma quantidade de passos. Agora, né, eu poderia já usar o meu bloco e fazer algo como 60, 100, né? Deixa eu botar minha setinha para cá, antes de eu utilizar. E embaixo eu poderia colocar, por exemplo, 0, que é o bloco para cima, e 100. Então vamos testar. Ó, já riscou. Poderia riscar para cima, tá vendo? Se eu quisesse retornar para esse ponto e continuar riscando, eu poderia, e isso me ajudaria a criar os desenhos, né? Se eu colocar aqui menos 60, olha só, a gente já tem uma função que pode nos ajudar aí a trabalhar com isso daqui. Ok? Ela está aqui disponível para a gente utilizar, olha. Bem simples, né? Bem interessante como é que ela funciona. E daí você pode estar utilizando para montar o nosso shape aqui, o nosso desenho isométrico. Vou deixar ela aqui no cantinho. E agora nós vamos pensar no seguinte. Um dos problemas que a gente teve ali no começo foi o fato dele voltar para essa posição de origem. Então, eu poderia criar uma variável aqui, né? Uma variável origem x, para guardar a origem desse meu ponto. E outra variável que seja a origem y, tá? Vou usar elas. E vou mudar o valor da minha variável x e o valor da minha variável y para a posição que o meu jogador está, né? Que o meu personagem está. Né? O x para o x e o y para o y. Por quê? Porque agora quando eu quiser voltar para a posição original, é só eu vir aqui, ó, e utilizar a origem x, origem y. Por exemplo, imagine que nós temos esse bloco aqui, né? Daí eu coloco 60 graus, mova 100 passos, e ele começa a andar pela fase. Eu quero que ele retorne ao ponto de origem, eu chamo essa função aqui, ó, né? Mas primeiro eu tenho que configurar a minha origem, veja só que eu não configurei. Então, vou apagar tudo, vou colocar, por exemplo, a minha origem aqui, beleza. Veja que já foram salvos, né, as posições das origens. E agora se eu andar e pedir para ele voltar para a origem, olha lá, ele retorna para a origem, tá ok? E com isso a gente consegue desenhar o nosso cubo aí 3D, né, o nosso cubo, o nosso objeto aí 3D. Como é que ficaria mais ou menos o desenho desse objeto? Ficaria o seguinte, ó. Vou desenhar ele por partes, né? Mas eu já tenho um modelo dele aqui para facilitar, para a gente não perder muito tempo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ficaria o seguinte, ó. Eu apago tudo, movo 60, né? Depois eu subo, aponto para cima, 0 graus, né? Ando mais,
retorno à minha origem. Voltando à origem, eu faço novamente agora 60, né? E 100. Acho que ele já é menos 60 e 100, tá? Posso fazer aqui menos 60, né? Agora ele risca para o lado e para cima. E muito bem, agora ele volta para a origem novamente. Voltando para a origem, o que ele precisa fazer? Riscar novamente para cima. Depois que ele já estiver aqui, ele vai fazer os traços para a direita e para a esquerda. Então eu posso fazer o traço direito para a esquerda, eu já posso fazer o topo inteiro. Eu preferi por botar o topo inteiro. Como é que fica isso daqui? Fica em 60, né? Depois menos 60, né? Daí ele faz esse mesmo risco para lá. Ó, esse risco aqui igual. Chegando ali, ele faz a direção dele menos 60, que seria 120, né? 120. Acho que eu esqueci de alguma coisa aqui. Mas enfim. E depois ele faz para a direção 120, né? Que seria a próxima aqui. 120. E finalizou. Aqui nós já temos o nosso primeiro quadrado, né? Deixa eu só conferir essa parte final aqui, porque eu acho que eu acabei esquecendo de alguma coisa. Para cima, para cá, para o outro. Realmente, ficou faltando a parte ali do topo, né? Se ele andou 60, depois ele tem que andar menos 60. Não é isso? Conferindo, subiu, direita, menos 60, menos 120, 120. Beleza. Então agora eu vou encadear isso tudo aqui. Uma vez que a gente testou já um por um, né? E essa seria o nosso código final, que faz aquele desenho ali, certo? Muito bem, já temos o nosso código. Poderíamos agora fazer algo mais interessante, criar variáveis para fazer aqui, ó. Isso aqui seria uma medida, né? Essa daqui seria outra medida, essa daqui seria outra medida. Então nós teríamos aqui a definição tanto da altura, tanto da largura, né? Da largura. Poderíamos colocar desse lado aqui, ó, o comprimento. Aqui em cima teríamos de novo a altura, né? E aí esse lado aqui seria igual a esse aqui igual a esse aqui, e assim por diante, né? Então nós podemos configurar isso também. Como é que se faz isso? Imagina que eu tenho aqui essas variáveis. Eu vou criar uma para altura, uma para largura e outra variável para profundidade. A gente ir acompanhando. 30 e 30. Depois, se for o caso, eu mudo. E agora, o que seria interessante fazer? Ele repetir esse código aqui várias vezes, né? Porque aí ele ficaria sempre desenhando. Sempre ele ficaria desenhando aqui o nosso código, sempre executando, né? Ó, veja só que a origem dele foi para lá. Eu inicio o meu código aqui e ele vai estar sempre desenhando esses valores, certo? Executando o meu código de sempre. Então, o que seria a largura? Eu vou colocar onde está a largura e a altura onde é que está a altura. Então, venho nas minhas variáveis e sei que toda vez que tiver o zero, quer dizer que ele foi para cima, né? Então, aqui foi a altura. Aqui também a altura. Há 3 partes aqui de altura, né? Então, se eu modificar a altura, ele teria que respeitar e redesenhar isso tudo aqui, tá? Veja só, já está funcionando aqui a nossa altura do nosso desenhador 3D. Agora vamos fazer a parte das larguras, né, e da profundidade. Aqui, como largura, vai ser a parte de menos 60, né? Largura menos 60. Também largura vai ser essa aqui de menos 60. E largura também vai ser essa de 120. Então veja só que ele já está tomando forma. Já conseguimos mexer aí na largura e na altura. E o que sobrou, é claro, é profundidade. Profundidade aqui e
profundidade aqui. E agora nós temos o nosso desenhador 3D. Configuramos aí a altura, a largura e a profundidade dele. Bom, vai ser uma função que eu vou chamar aqui de 3D. Né? Pode ser 3D, pode ser... Vou chamar de 3D. 3D recebe 3 parâmetros. Né? Eu botei 4 ali. Um vai ser a altura, outro vai ser a largura. Outro vai ser a largura. E por último, a profundidade. E esse daqui eu vou chamar de escala. Certo? Definindo a minha função aqui. Onde está a altura eu vou colocar a altura. Onde está a largura eu vou colocar a largura. Onde está a profundidade eu vou colocar profundidade. Essa definição de origem também eu poderia colocar aqui dentro. Né? Sem nenhum problema. Né? Porque daí ele já define quando eu for desenhar. E colocaria esse código aqui para estar sempre apagando o meu desenho, né? Esse desenho aqui, ó. Esse código de apagar aqui, eu vou jogar ele aqui para cima. Vou jogar ele aqui para cima. Então ele vai entrar nesse loop e vai estar sempre chamando a minha variável 3D com a altura, que vai ser agora a minha variável de altura, a minha largura com a minha variável de largura, e a minha profundidade com a minha profundidade, e a escala vai ser 1.0, ou simplesmente 1, certo? Aqui agora eu vou fazer a substituição, ó. Altura, altura, de altura, largura, 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 por fim, profundidade, profundidade e profundidade. E pronto, basicamente é isso que a gente precisa para o nosso código funcionar. Ele está aqui, eu posso pedir para ele poder ir para uma posição específica do mapa, como por exemplo a posição que ele está. E muito bem, já tem aqui o meu desenho funcionando. E como é que vai funcionar esse esquema aqui da escala, né? Deu uma modificada aqui no código para a gente poder colocar o nosso ponto de origem aqui, né? E deixa eu colocar mais para cá, ó. Parar aqui a execução do código, colocar para cá. E muito bem. O que vai ser essa escala aqui? Essa escala vai ser um multiplicador, tá? Do nosso objeto. Deixa eu colocar aqui até um evento, para ele não ficar acontecendo muito rápido. Ponto 1, tá? Ele tem aquele delayzinho ali. Beleza. Esse aqui agora, o nosso valor de escala vai ser o valor que a gente vai multiplicar o tamanho da linha. Então eu vou fazer essa alteração aqui para que a gente consiga ter agora uma escala. O que seria a escala? Seria a profundidade, né, vezes a escala. E eu vou fazer isso aqui com todos os outros que eu tenho. Ó, tanto com a altura, quanto com a largura. Então vou fazer isso tudo aqui, tá? Então a largura vai entrar aquela linha, a largura vai entrar ali, a largura vai entrar aqui. Então eu vou fazer os 3 blocos desse aqui. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a altura. E um para a profundidade. Um para cá. E o outro para cá. Muito bem. Já tenho tudo definido. Lembrando que esses lixos aqui também se pode tirar, né? Para não ficar atrapalhando. E pronto. Agora a gente consegue utilizar a nossa escala para fazer o desenho ficar maior ou menor. Tá vendo? Ele vai multiplicar o tamanho do nosso desenho, tá? Nesse caso aqui, olha só. Temos um desenho com a escala. Então quando a gente precisar alterar o valor, não precisa necessariamente mexer aqui ou configurar muita coisa. Nós já temos aqui esse parâmetro. Então a altura ficou muito alta, né? Ficou muito alto, acabou quebrando aqui um pouquinho. Então essa posição de origem X, origem Y, a altura do nosso desenho, a largura, a profundidade. E posso também tirar essa seta que ela foi só para orientar a gente no começo. Então posso vir aqui, né, em aparência e pedir para ele esconder, né, esse objeto. Ok? Então quando eu iniciar, o objeto não aparece mais. E pronto, temos aí o nosso desenhador 3D, tá? Depois você pode tentar incrementar, se você desejar, né? Fazer alguma mudança, mas basicamente esse é o projeto, tá? E agora eu vou mostrar, vou deixar o código aqui também, do que eu já tinha feito antes, e mostrar como é que a gente pode combinar dois projetos para criar um outro projeto mais interessante. Nós vamos fazer ou refazer, né, aquele
verificador de bagagem de mão, utilizando agora esse conhecimento de desenhador 3D. Vejo vocês então no próximo vídeo.